Fala, cristão. Quer ouvir uma boa mensagem? Gosta de uma boa pregação? Criamos o canal Mais Perto de Ti para você ouvir a voz de Deus. Uma mensagem direta do coração de Deus toda semana para o teu coração. Clica no primeiro link da descrição, se inscreve lá e seja abençoado. Conversou, essa catástrofe que você está falando aí teria sido o dilúvio. O dilúvio, na minha opinião, foi o dilúvio. Tá. Daí o dilúvio, assim, tava todo mundo aqui. Tava os homens, estavam os cachorros, tava os dinossauros. É isso mesmo? Uhum. Tá. Eu não acredito que os dinossauros entraram na arca. Não, tá. É, né? É. Mas os Flintstones celebravam o Natal. Que Isso eu acredito. Isso eu tenho argumento científico. Os Flintstones celebravam o Natal. Eu provo. Aí vem o dilúvio, pá, mata tudo de uma vez. Ou mata o que não tava na arca. Tudo de uma vez, né? Isso daí nos diria que se a gente encontrar amostras de um animal que o evolucionista diria que ele é muito primitivo, como a trilobita, se a gente analisasse um fóssil de trilobita e um fóssil de Tiranossauro Rex, eles teriam que dar a mesma idade. É isso que a gente está dizendo? Eu acho que sim. O problema é que eu não tenho expertise para responder, que eu tenho que ser muito... Não é nem questão de humildade, eu tenho que ser pragmático. Se você falar comigo assim, por exemplo, olha, é uma questão lógica. Vou pegar seu bonequinho aqui. Eu esqueci o nome desse... Esse daí é do Dots, esse daí é o Juggernaut. Juggernaut. Se eu pegar o Juggernaut e eu tiver uma rocha em torno dele, se eu medir essa rocha e ela deu 10 milhões de anos, obviamente que o bichinho tem que ter mais de 10 milhões de anos. Sim, verdade. Porque a rocha... Esse é o ponto. Rodrigo, eu não tenho conhecimento acadêmico para falar assim, essa rocha não tem 10 milhões de anos por causa disso, foda, disso, porque disso. como vocês são acadêmicos, cientistas do caralho, senão toda vez que eu faço uma pergunta que eu não espero certeza, eu espero o que você acha. Mas eu entendo que mas você precisa essa é a confiabilidade que eu tenho que ter na academia, senão eu vou ter um conhecimento vasto como o oceano e profundo como o Pires. Eu entendo. E as pessoas estão esperando. Isso é um problema de estar na mídia. Eu acho que o Sérgio passa por isso também. As pessoas esperam que você responda com profundidade todas as áreas como você responde da sua área. Por isso, até, Sérgio, te peço desculpa se sou mal, por isso que eu pedi o Marcos vir para mim, não é para ficar 2 contra 1, é porque o assunto rocha, fóssil, e aí eu vou ser sincero, se os ateus... Rodrigo arregou... Não, arrego mesmo, porque não é uma área que eu sou experto. Eu tenho minha posição sobre vacinação. Mas se você colocar um médico aqui que eu não vou falar qual é, se você colocar um médico aqui que é contra a vacina, ele vai dar um monte de argumento aqui, eu não vou saber refutar, porque o cara é infectologista, ele tá falando que a vacina... Eu vou ficar calado. Se você trouxer um outro aqui que é a favor da vacina, ele vai dar um monte de argumento. Eu não sou infectologista, então eu tenho que ter essa sensibilidade até para ter autoridade acadêmica. O Sérgio baila com outras áreas aí fora da área dele, mas ele volta para a área dele. E ele tem um limite, é igual o universo ali. Tem até um limite que eu consigo ir, daqui para lá eu não vou mais. Então, com relação a isso aqui, eu diria o seguinte, o máximo que eu posso dizer eu conheço geólogos, conheço gente da área de paleontologia, que consegue dar uma explicação. Por que essa rocha de aparentemente 10 milhões de anos está aqui e o bichinho aqui dentro não tem 10 milhões de anos? Aí seria melhor trazer alguém da área para responder. Mas aí a fossilização é porque ela tem processos também. Do mesmo jeito que uma rocha passa por processos, isso aí pode acontecer, entendeu? De você ter uma rocha encaixante, que a gente chama na geologia, você tem uma rocha encaixante. E ali você tem coisas que datam diferente da rocha encaixante. Isso aí pode acontecer. Ou seja, o bichinho tem... Pode ter mais, pode ter menos, dependendo do que acontece, porque existem processos. É aquilo lá, cara. A Terra não é um negócio parado, entendeu? A Terra, as rochas estão se movimentando. Você tem magma vindo daqui para lá, coisas subindo daqui para lá, isso aí cristalizando de um jeito, de outro e tal. Então um bicho lá pode ter cristalizado no meio de um magma lá e depois encaixado numa rocha de um jeito. Na hora que você vai medir a idade, não bate. Porque existem processos... A fossilização, ela é um processo e ela não é só uma coisa.
Então você tem substituição, então você tem um negócio que pode ter o osso que foi substituído por rocha. Você pode ter o osso que foi preenchido por rocha, entendeu? Você pode ter uma parte que foi... Então tem ou só aquele carimbo, né, que a gente fala, né? Só tá o carimbo do bicho ali, peixe às vezes. Você não pega o osso, só tá o carimbo dele, entendeu? E ali você mede aquele carimbinho ali e você chega na idade. Então tem processos que acontecem e essas coisas podem mudar essa idade, entendeu? Essa informação eu não tinha. Então existem processos, porque a fossilização é uma série de processos, entendeu? Então isso pode acontecer pelo fato do planeta ser um planeta vivo, cara. Essa informação eu não tinha, ela é muito interessante para mim. Ela é interessante para mim. Agora eu vou dar, de maneira bem leiga, para você e para o Sérgio e a galera que está ouvindo a gente, o que eu entendo que foi o dilúvio. O pessoal pensa, e aqui eu até devo muita coisa ao Dr. Naur Neves, que foi geólogo da Unesp por muitos anos, aposentou, um amigo meu mora lá em São Carlos. Um dia ele explicou, ele é criacionista, o que seria esse processo. Se a gente olhar para a Lua, você vai ver que a Lua tem um monte de mancha escura. O que são aquelas manchas escuras? Aquele é magma. Basalto, é. Basalto. Isso aí. Mas não tem vulcão na Lua. Tem. Não, vulcão que eu digo assim... Ativo? Ativo. Ativo não. Exatamente. Já teve muitos. Não tem, exatamente. Mas a gente enxerga, exatamente, sabia? é isso que eu ia chegar. A gente enxerga, mas não é ativo, é esse sentido que eu falar. Não tem vulcão. Então, acredita-se, pelo menos a corrente de alguns, que tem aquele cinturão de asteroides. Tem um cinturão de asteroides. Você tem entre Marte e Terra, Júpiter. Marte, Júpiter. Entre Marte e Júpiter tem esse cinturão. É como se pegasse um sistema solar e aí você, no lugar onde teriam planetas, tem um monte de pedrinha rodando assim. Pedrinha, tá? Manda bala. Tá certo, tá bom. Pedrinha. Vai lá assim. Daqui a pouco o Sérgio vai... Aí essas pedrinhas... Eu mandei pro Bruno um negócio aqui, depois ele vai mandar para você, da menina explicando da Terra aqui, viu, Bruno? Você vai ver que depois a explicação mais excelente da Terra, eu ri demais. Eu mandei para ele. Mas então esses meteoros, também vou usar como leigo a diferença de meteoro, meteorito, astroblemas, eles vieram. Muitos deles vieram arremessados em direção à Terra. Muitos deles bombardearam a Lua. E muitos deles bombardearam a Terra. Quando eles bombardearam a Terra, o dilúvio não seria apenas uma inundação, uma enchente, com a arca flutuando ali. Foram astroblemas caindo e provocando maremotos e tsunamis de alturas estrondosas, causando a destruição de quase toda forma de vida. Isso aí encaixa no que a gente chama, né, de extinções em massa. Exatamente. É esse o ponto. É o que a Bíblia chama de dilúvio. O que a Bíblia chama de dilúvio seria extinção em massa. E nessa destruição toda, a Terra ficou de que maneira? O Sérgio falou num momento aí, a Terra não é tão firme como a gente acredita. E não é mesmo. A Terra está movendo. Então, eu vou comparar a Terra, vou tentar falar de uma maneira que eu, leigo, posso entender. É como se a Terra fosse um ovo cozido, mais ou menos um ovo pochê, sabe? Que ele caiu no chão, ele está quase cozido. Ele caiu no chão, trincou a casca, mas dentro, aquela parte mole do ovo está ali dentro. É isso aí. E as cascas estão todas trincadas aqui. São as placas. São as placas tectônicas. Essas placas trincadas, que como esse ovo também está em movimento, uma casca do ovo entra debaixo da outra, faz assim, aí que você tem a questão dos terremotos. E quando você pega esse ovo, ele está igual uma bola de beisebol. Aquela costura no meio ali, você tem uma falha enorme ali, que é onde tem as maiores pontos de terremotos. Você tem o terremoto lá da Turquia, que vazou para a Síria, que pega também até em Portugal, atravessa, vem passar na Califórnia e tudo mais. Então, essa é a situação da Terra. E isso causou um cataclisma tal que destruiu toda a forma de vida. E na minha opinião, pelo menos pelo que eu leio da Bíblia, o que salvou por uma intervenção divina foi Noé com a Arca de Noé. Quando acaba o dilúvio, que ele vai repovoar a Terra, então esses eventos que ordinariamente precisariam de muito tempo para acontecer, nesse cataclisma, eu os condenso cronologicamente num curto período de tempo. Aí, quando Noé sai da arca, ele pousa, de acordo com a Bíblia, nas montanhas de Ur-Ratu, Ararat, como eles falam, que seria alguma coisa perto da atual Armênia, Turquia,
Rússia. Ele sai. E ali começa a formação da civilização humana. É interessante que o berço da civilização é a Mesopotâmia. E foi na Mesopotâmia que os sumérios inventaram a escrita. E quando eu pego os primeiros traços de escrita da humanidade, eu descubro que eles falam quem eram eles. E os sumérios diziam que eles eram descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que aqueles que sobreviveram ao grande dilúvio eram descendentes dos que moravam no jardim de Edim, ou Edenu, que é a mesma raiz da palavra Éden, que aparece na Bíblia. E que eles foram expulsos desse jardim paradisíaco, houve um dilúvio e eles são os descendentes. E eles começam a povoar a terra. Aí, o curioso é que essa mesma história do dilúvio, de um jardim paradisíaco, ela não está só na Suméria. Você encontra entre os índios incas, maias, astecas, em vários povos ao redor do mundo. Ela não é uma coisa exclusiva daquela região. E ali começou o berço da civilização. Depois vem o Egito. Vou deixar China e Índia de lado aqui do meu modelo por enquanto. Tem lugar para eles, mas só para facilitar. Aí vem o Egito, depois vem os hititas, vai povoando os jafetitas, vem a parte ali do Oriente Próximo, aquela coisa toda, e aí a civilização vai sendo formada. E mais ou menos uns 2000 anos depois disso vai vir Moisés e vai escrever ali o Gênesis e tudo mais. É lógico que eu apresentando esse modelo rapidamente assim, para o pessoal entender, uma pergunta liga. Então a Bíblia apenas plagiou esses mitos, que já existiu antes da Bíblia. O épico do Gilgamesh, Atrahasis, Utnapishtim. Eu tenho modelos literários para dizer que a Bíblia não plagiou esses mitos. Vou dizer de maneira simples alguns deles. Todos eles eram politeístas. A Bíblia é o único que quebra o ciclo e coloca um monoteísmo. Segundo, todos esses mitos, sem exceção, colocam os deuses como filhos do universo. O universo se autoengendrou ou sempre existiu. E depois que vieram os deuses, a Bíblia é o único que coloca Deus antes do universo. Nenhum outro modelo criacionista da antiguidade humana coloca os deuses antes do cosmos. Os deuses são filhos do cosmos. O único que Deus é o originador do cosmos é o modelo bíblico. Nenhum mito no estudo da literatura suméria ou do Antigo Oriente Próximo plagia um mito anterior para simplificá-lo, sempre era para ampliá-lo. A Bíblia apresenta um relato muito mais curto, muito mais conciso, que mostra uma independência literária do que havia antes. Então, por isso que literariamente eu tenho que encaixar a Bíblia fora. E dizer que essa história de uma catástrofe da Terra foi algo tão sério que até as primeiras civilizações humanas deram testemunho dela. E a Terra, com tudo que a gente vê hoje, os fósseis, as montanhas se elevando, uma série de coisas, na minha opinião, é como se fosse uma enchente. Quando eu estava indo para o colégio, estava aquela chuva. Aí você olhava, depois que a água ia embora, deixava aqueles veios assim, aí eu ficava brincando gigante. É isso aqui que o dilúvio deixou na Terra. E um último argumento aqui, só para entender. Por exemplo, hoje, até tem uma hora que eu perguntei para o Sérgio, ele confirmou, a água em Marte. Como é que a pessoa sabe que havia água no planeta? Pelos veios deixados, pelas imagens. Marte tem as imagens da Terra. Então a Terra foi um grande mar. Ela foi inundada, o planeta inteiro. Para onde foi essa água? Olha os polos. Congelaram. Se os polos derreterem, você tem elevação do nível do mar tranquilo. Você tem os aquíferos, você tem águas, lençóis freáticos. Então nós temos água suficiente para inundar o planeta. Essa, em síntese... mas termina aí que depois eu falo, porque tem uma visão errada da Terra, viu? Essa, em síntese, é a minha ideia do que seria o dilúvio. E as montanhas, ou a tectônica de placas e tudo mais, seria mais ou menos a ideia. Mas pode corrigir minha visão errada. Não. Primeiro falar do dilúvio, né? Assim, cara, eu não entendo nada de Bíblia, viu? Não, Zero. Talvez, pode ser que a Bíblia tenha toda uma linguagem, vamos dizer... Como poética? Pode ser? Pô, não sei se é poética, né? Mas simbólica e tal. Porque, por exemplo, eventos catastróficos na Terra aconteceram. Pelo menos 5 grandes deles, que são as 5 grandes extinções em massa. A última, 66 milhões de anos atrás, que muito provavelmente foi a que acabou com os dinossauros na Terra, que a gente hoje não sabe exatamente o que aconteceu,
pode ser que tenha sido o asteroide que bateu ali onde é Chicxulub hoje, mas também tem as trapas de Deccan, que é um evento vulcânico, de vulcanismo muito grande que teve na Terra, que pode ter ajudado. Essas duas coisas podem estar ligadas uma à outra. Agora, o ano passado, descobriram 2 crateras na África que datam da mesma de Chicxulub, então pode ser que não tenha sido um asteroide só, pode ter sido, tenham sido vários e tudo mais. Mas o que importa é, depois desse impacto e tal, teve tsunami, isso aí a gente já consegue medir a altura dela, até onde ela chegou e tudo mais, e isso logicamente ajudou para acabar com a vida na Terra. E depois de tantos anos, milhões de anos, milhares de anos, a vida começou a florescer de novo e tal, porque aí as coisas foram acalmando. Aliás, foi até bom, porque aí os mamíferos tiveram a chance, né, de estar aqui e tal. E aí tem toda a história do planeta. Tem um livro muito legal que chama O Dia... Como que é? É o dia depois da morte dos dinossauros, sabe? É um livrinho muito, muito interessante. O cara conta tudo isso aí com as coisas da geologia e tal. Agora o negócio da Terra com relação à água, cara. A Terra é um planeta rochoso. A gente tem muito pouca água. Se você fizer a relação de água, da massa de água com a massa do planeta, é muito pouquinha. Ganymedes, Europa, Encélado, que são essas luas aí dos planetas, tem muito mais água. Tem 90% do volume da massa do objeto é água. A Terra, ela tem muito pouca. A gente fala que 70% da superfície da Terra é coberta de água. Cara, mas a superfície da Terra não é nada perto do planeta, entendeu? Se você vai entrando ali, manto, núcleo interno, núcleo externo e tal, a quantidade de água vai ficando muito pequenininha, muito mesmo. Então, assim, muita gente fala, né? Ah, não, a Terra tem água pra caramba. Não tem, tá? Então, por isso que a gente chama a Terra do quê? Planeta água. Rochoso. Eu tô brincando. Não, tem o pessoal que fala planeta água. Mas a Terra, na classificação, ela é um planeta rochoso, que ela é muito mais... Por isso que a densidade, se a gente tivesse tanta água assim, a densidade do planeta seria muito menor. E a densidade da Terra é a densidade de rocha mesmo. Então a Terra é um planeta rochoso.